Olá pessoal, que bom que você está aqui no nosso quarto dia. Você esteve comigo desde o primeiro dia. O primeiro dia nós falamos sobre insuficiência cardíaca. Foi uma aula muito gostosa, espero que você tenha assistido e gostado. Eu espero que você tenha reassistido essas aulas. No segundo dia nós falamos sobre síndrome coronariana aguda. E o terceiro dia sobre arritmia cardíaca. E eu separei esse quarto dia como o melhor dia de todos, na minha opinião. Por quê? Por que é o melhor dia de todos? Porque a gente passa etapas na vida. Eu, por exemplo, se a gente for dividir as etapas em anos, eu estou é minha etapa 40 essa, né? São 34 anos de formado, mais 6 anos de medicina. E eu tentei em 4 dias condensar para vocês, para que vocês encurtem essa etapa de aprendizado suas. Eu tentei condensar o que existe de mais prático dentro da cardiologia do adulto. Para você que é clínico e vai fazer plantão e vai atender uma porta, para que você não erre, para que você encaminhe direito, para que você tenha uma curva de aprendizado muito boa, ascendente sempre. É claro que isso aqui é só o início. O elogio que eu faço a vocês é que vocês já são o top da medicina, porque estão aqui aprendendo, tiveram a disponibilidade de estar aqui aprendendo. Isso é muito legal, eu fico muito orgulhoso disso. Muito, muito orgulhoso mesmo. Então é muito bom estar com vocês. Espero que vocês lá visitem o Instagram, mandem perguntas, façam críticas, precisam de alguma coisa, alguma outra informação, quer reassistir essa aula, a aula vai estar aqui até domingo. O meu objetivo é que você goste da aula e que você aprenda, e ela realmente foi condensada. Eu peguei todos esses 40 anos de experiência minha para criar o caminho das pedras, sabe? Para criar um atalho para vocês. Um atalho para que vocês tenham uma assertividade muito grande na hora do atendimento, e lembrem-se de mim quando forem atender, quando forem lembrar de alguma dica. Lembre-se de mim, tenham tudo anotado, tenham um caderninho de anotação. Se vocês tirarem algumas anotações de dicas das minhas aulas, eu vou ficar muito orgulhoso. Eu já terei cumprido a minha missão. E hoje nós vamos ter uma aula muito legal. Para mim é a melhor aula de todas. Por quê? Porque eu peguei tudo que existe de interessante e importante, importantíssimo, nos primeiros minutos de atendimento. Eu peguei tudo que nós falamos nessas 3 primeiras aulas e coloquei as super dicas, ok? Então vamos lá para as dicas? Vocês vão gostar muito da aula hoje. Vamos lá, pessoal. Ó. Aliás, queria falar uma coisa antes. Eu ia falar uma coisa antes para vocês. Eu preparei também para vocês, para que fique muito rápido e mais simples ainda. Vocês lembram que eu falei muito assim, ó, durante as 3 aulas eu falei, gente, nós temos 10 minutos do atendimento para que a gente consiga laudar, entender e interpretar um eletrocardiograma. Eu sei que quando eu falei isso, muitos de vocês pensaram o seguinte: meu Deus, como que eu vou fazer um eletrocardiograma em 2, 3 minutos e ao mesmo tempo cuidar do paciente, me preocupar em fazer uma correta interpretação do eletrocardiograma, se eu sou estudante ou residente ou interno e ainda não tenho esse domínio? Pensando nisso, nós preparamos um curso de eletrocardiograma muito interessante, e principalmente pensando nesse tempo, porque esse tempo é extremamente importante, esse tempo de 10 minutos. Pensando nesse tempo, no final do curso, a gente tem uma calculadora onde você, jogando os dados do eletrocardiograma, você já tem um resultado no final, que vai te adiantar esse tempo. Mas eu não vou falar disso agora não. Vamos falar isso no final do curso, no final da aula de dicas de hoje, ok? Tá bem legal, vamos lá. Eu separei em números, tá? Vamos para a dica número 1. A principal fonte embólica de acidente vascular cerebral isquêmico é a fibrilação atrial, e essa fonte vem do ato esquerdo. Por que eu acho muito importante essa dica, pessoal? Pelo seguinte: existem
a grande maioria dos pacientes que têm acidente vascular cerebral isquêmico, principalmente na geriatria e no adulto, ele tem fibrilação atrial. E às vezes o médico esquece de pesquisar a fibrilação atrial e principalmente de fazer a prevenção. Como é que você faz a prevenção de um acidente vascular isquêmico na fibrilação atrial? A gente vai fazer a anticoagulação. Então você vai decidir através das escalas se você vai usar um antiagregante plaquetário, né, que é a aspirina, ou um anticoagulante, ok? Dica número 2, olha lá, o paciente pode ter uma fibrilação atrial paroxística e fazer um acidente vascular cerebral isquêmico, mas quando chega no PS, o ritmo é sinusal. Qual é o exame que vamos fazer? Um Holter 24 e 48 horas, ou 48 horas, vou explicar. Já aconteceu comigo, você atende o paciente fez um AVC isquêmico, você pensa, ó, qual é a grande causa nessa idade dele ter feito uma isquemia? É um trombo da dica 1. Esse trombo veio lá do ato esquerdo porque o ato estava fibrilando. Só que aí você faz o eletrocardiograma dele e o ritmo está sinusal. Ah, não, então não foi FA. Pera aí, não descarta não. Não descarta FA não. Vamos fazer um Holter, porque ele pode ter tido um episódio de fibrilação atrial paroxística. E esse episódio reverteu no momento que ele chegou, ou antes um pouquinho. Reverteu. Não quer dizer que ele não tem FA. O que vai me ajudar? O que vai me ajudar a ver se ele realmente teve uma FA paroxística? O Holter. Obviamente o eletro naquela hora, você viu que é sinusal, não descarta a FA. Vamos fazer um Holter, ok? Vamos lá, dica número 3. Quando mais se procura o FA, mais se encontra. Então, ó, dica número 3, precisa procurar. Então, o eletrocardiograma é importante como rastreamento, mesmo no paciente assintomático, porque você vai prevenir que ele tenha um acidente vascular encefálico isquêmico, que é extremamente importante essa prevenção. Então, no adulto, a gente precisa procurar. Por exemplo, na minha especialidade, no idoso, eu sempre procuro. E faço de rotina o eletrocardiograma. Ok? Dica número 4. Se o seu paciente é assintomático, em uma taquiarritmia, não tem risco de uma taquicardiomiopatía e não tem evento clínico anterior, ó, não prescreve amiodarona. A gente tem uma mania de amiodarona, né? Nossa, ele tem uma taquiarritmia, eu vou prescrever amiodarona. Não precisa, gente, não precisa. Às vezes o custo-benefício dela vai ter muito mais custo do que benefício. Então, ó, não prescreva, por favor. Avalia primeiro. Avalia todos esses eventos primeiro. Avalia se ele já teve um evento clínico anterior. E não vá tratar exame, Se você tem um eletrocardiograma que tem uma taquiarritmia, não precisa se preocupar em tratar o exame. Trate a clínica. O exame é um exame complementar. Ele complementa um pensamento que a gente tem na clínica. Ok? E para provar isso para vocês, eu trouxe aqui, ó. A dica número 5 é a comprovação daquilo que eu falei da amiodarona no slide anterior, dica número 4. Olha lá, os melhores estudos de morte por arritmia com o uso isolado de amiodarona não demonstraram proteção. Tem o estudo MADIT 1999, o MUST 1999, o MADIT 2 2002, o CAT 2002, o AMIOVIRT 2003, o DEFINIT 2004 e o SDS 2005. Todos esses estudos comprovaram exatamente o que eu falei lá na dica número 4. Tá? Não precisa estar indiscriminadamente usando a amiodarona. Entendido, pessoal? Vamos lá, dica número 6. Taquicardia com QRS largo, maior do que 0,12 segundos. Pode ser o quê?
Pode ser uma taquicardia ventricular ou pode ser uma ataque supra com aberrância. Como é que eu vou saber a diferença dos dois? Olha como que eu vou saber. Em D2, você mede o início do QRS, vamos pegar o início do QRS, até o pico máximo dele. O pico máximo. Eu coloquei esse aqui porque está bem fácil de entender. Antes dele começar a descer. Se ele for essa metadezinha aqui dele, antes dele começar a descer, se for maior do que 0,5 segundos, é taquicardia ventricular. Se for menor do que 0,5 é ataque supra. Lembra que no ataque supra ele é mais estreitinho, né? Ele é menor aqui. Ok? Vamos lá. Dica número 7. Como que eu vou reverter uma taquicardia supraventricular? Da seguinte maneira: Valsalva, provocar vômito, tomar água gelada e a compressão do seio carotídeo, isso vai reverter 25%. Agora, existe uma maneira muito prática, mas muito prática mesmo, que funciona, foi publicada no Lancet, é sensacional para você reverter uma taquicardia supraventricular. É você pedir para o paciente soprar numa seringa de 10 ml por 15 segundos. Quando completar os 15 segundos, você deita ele rapidamente e levanta o membro inferior, levanta as pernas. Aí você vai subir de 25% para 43% da reversão, sem nenhum medicamento. O paciente está lá com uma ataque supra, você faz o eletro, está bem acelerado, não apareceu onda P, o ritmo está regularzinho, você viu, é um ataque supra. Como que eu vou reverter? Massagem no seio carotídeo, Valsalva, provoca vômito, toma água gelada, 25%. Gente, se vai fazer o Valsalva, não perde tempo com isso aqui não. Pega uma seringa de 10 ml, fecha o êmbolo, manda ele soprar, marca 15 segundos, fazendo forte, soprando. A hora que terminar os 15 segundos, você deita rapidamente e levanta as pernas. Foi publicado no Lancet e a gente vai ter um sucesso de 43%. Olha que prático, que legal, sem usar nenhuma droga. Ok? Dica número 8. Para tratar a insuficiência cardíaca congestiva. Atenção na tireoide. Pode descompensar o coração. Por que eu estou dizendo isso? Porque a medicina ela tende a se fragmentar, né? A medicina tende a se fragmentar e isso tira a gente um pouquinho da clínica médica e dessa visão do paciente como um todo, né? Às vezes a gente vai tratar o coração do paciente, a gente imagina que ele é um coração. Então é muito importante a gente pensar em todos os fatores precipitantes, todos os fatores agravantes, tudo que pode descompensar. E uma grande causa que eu tenho visto sempre é tireoide. Ok? Dica número 9. Até 39% dos pacientes com insuficiência cardíaca têm sarcopenia e caquexia. Pensar em suporte nutricional. Então, pessoal, olha que interessante. Esse slide casa com a dica anterior, que foi a dica número 8. Não vamos pensar só no coração, não vamos fragmentar a medicina. Ele tem caquexia cardíaca, ele tem sarcopenia, ele perdeu muita massa muscular. Isso vai impactar diretamente no tratamento e na compensação dessa insuficiência cardíaca. Consequentemente, ele vai impactar no remodelamento cardíaco e no remodelamento reverso. Entendeu? Então, se tem esse impacto tão grande, vamos pensar no suporte nutricional. Se precisar, faz uma equipe multidisciplinar, chama uma nutricionista para te ajudar nesse suporte nutricional. Isso é extremamente importante. Certo? Dica número 10. Olha que interessante. Vocês entendem que a gente saindo um pouquinho do coração, você sai um pouquinho do coração, você começa a ver vários fatores que, na verdade, durante a consulta, por isso que eu gosto muito dessa quarta aula, eu acho essa quarta aula sensacional. Por quê?
Porque você sai um pouquinho do âmbito do coração em si e você começa a enxergar o paciente. Nossa, o paciente com hipotireoidismo. Nossa, o paciente que tem anemia. Né? Isso pode descompensar, isso pode impactar na mortalidade dele? Claro que sim. E se você for pegar tudo isso em livros, esse é o meu intuito aqui, esse é o meu objetivo, você vai ficar dias e dias e dias estudando. Então o que eu fiz? Juntei tudo que eu sabia, tudo que eu pesquisei, tudo que eu atualizei, juntei tudo e trouxe dicas para vocês, que vocês vão ter inclusive. Vai estar aí até domingo, copia dica por dica, eu garanto que vai ser importante. Olha que legal essa, presta atenção, ó. Apneia obstrutiva do sono, eu sei que muita gente conhece a apneia obstrutiva do sono, mas não sabia disso, ó. Deve ser tratada com CPAP. E existe uma forma da apneia obstrutiva do sono que representa 46 a 80%, é muito mais comum, que é a apneia central do sono. Por que é importante na insuficiência cardíaca? Ela é a causa de mortalidade em pacientes com fração de ejeção reduzida. Olha que interessante. Quando é que você pesquisa de um paciente e você consegue retirar dele se ele tem ou não apneia obstrutiva do sono? Quando você pergunta, isso é anamnese, Pergunta para ele. A mulher dele vai contar para você que ele ronca e faz apneia. Você pede um exame, esse exame vai te dizer se ele tem apneia central do sono, que é a maioria. E isso vai fazer o quê? Aumentar a mortalidade dele se ele for com fração de ejeção reduzida. Entenderam, pessoal? Como dentro da anamnese, dentro do exame físico, dentro da abordagem inicial, tanto na emergência quanto no ambulatório, você vai conseguir impactar na vida do paciente e mudar a epidemiologia. Qual que é o nosso objetivo como médico? Eu preciso mudar número. Se a maior causa de mortalidade na população mundial é a insuficiência cardíaca, o meu papel como médico é diminuir esse número. Como que eu vou diminuir esse número? Entendendo fisiopatologia, otimizando o tratamento e entendendo principalmente que existem outros fatores, além do coração. Dica número 11. Fazer a triagem de anemia na insuficiência cardíaca, pois aumenta a mortalidade. E se eu for fazer essa triagem e pesquisar a anemia, gente, eu já falei lá na aula da insuficiência cardíaca. Claro que vocês já perceberam que isso aqui eu tirei o mais importante, misturei tudo nas dicas. O mais importante lá entre arritmia cardíaca, síndrome coronariana aguda e insuficiência cardíaca. Peguei o que você tem que saber, o que você tem que decorar, as melhores dicas mesmo e condensei. E eu achei essa aqui casando com as anteriores, anemia. Olha que legal. Eu vou pesquisar anemia ambulatorialmente no meu paciente com insuficiência cardíaca. Gente, não vamos olhar só a hemoglobina, não. Não olha só a hemoglobina, não. Olha lá, ó. Ferritina, saturação de transferrina. Pede esse exame, não fica tratando hemoglobina só, não. Faz a ferritina e faz a saturação de transferrina. E outro detalhe muito prático que eu vejo. O ferro EV é o mais eficaz. É o mais eficaz. Por quê? O paciente ele pode ter uma síndrome desabsortiva, a absorção de ferro não é legal. Hoje em dia o ferro EV é muito tranquilo de usar, é muito cômodo, muito tranquilo. A gente tem vários ferros no mercado, inclusive tem um ferro que a gente faz com dose única, uma dose só, 500 miligramas de ferro. A absorção obviamente por ser EV, é 100%, né? A biodisponibilidade é muito boa e a correção é muito rápida. E é muito importante que eu faça essa correção rápida. Ok? Bora lá. Dica número 12. Isso também já estava nas aulas anteriores, né? Não esquecer os objetivos do nosso tratamento. Importantíssimo, não vamos esquecer. Reduzir sintomas. O sintoma da insuficiência cardíaca é
complicado, é muito sério, limita muito o paciente. Então vamos diminuir o sintoma, vamos melhorar a qualidade de vida dele, vamos pensar nesse paciente como qualidade de vida, não como coração. Eu preciso melhorar a capacidade funcional dele e eu preciso diminuir a hospitalização e, obviamente, diminuir a mortalidade. Do 1 ao 4, o que eu estou diminuindo, gente? Morbidade. E o 5 eu estou diminuindo o quê? Mortalidade. Se eu diminuir a morbidade, eu diminuo a mortalidade. É uma coisa bem óbvia, né? Eu queria só chamar a atenção de vocês no diminuir a hospitalização. Eu falei lá na aula de insuficiência cardíaca que quando a gente vai diminuir a hospitalização, dá a impressão que o que está causando a descompensação do paciente é o excesso de internamentos, os vários internamentos. Claro que não. O que causou os vários internamentos são as várias descompensações. Então, quando a gente compensa naquela curva, o paciente descompensou a primeira vez, você compensa ele. Ele não fica parado aqui não, ele está progredindo. Tá? Se você não cuidar desse paciente aqui, que normalmente ele some de você, ele não vem mais, não cuidar, ele começa a descompensar várias vezes e mortalidade. Então, atenção, compensou ele, fica de olho nele, porque o coração, o miocárdio continua remodelando e ele vai começar a descompensar e cada descompensação um internamento, a mortalidade aumenta, certo? Dica número 13, tratamento desde o início é, então quando eu falo direto nisso, ó. Tratamento desde o início. Aí todo mundo fala, mas o que é tratamento desde o início? Como é que eu vou pegar o paciente desde o início? Eu vou enxergar o paciente, eu vou olhar para ele, fazer uma anamnese completa, um exame físico completo, solicitar direito os exames, avaliar corretamente o eletro, o eco, enfim. E vou fazer o tratamento desde o início. Então o que é tratamento desde o início? Gerenciamento da causa e condições associadas, tudo que eu falei nos slides anteriores. Monitoramento, compensei, não larga ele, monitora, porque ele continua piorando lentamente. Monitora, por quê? Ele compensa, ele deixa a medicação, ele diminui a dose, ele passa a tomar um ou outro só, ele muda o horário de tomada, ele volta a fumar, ele ingere álcool em excesso, ele para de fazer exercício porque ele foi compensado. Monitora. Cuidado preventivo, então nunca vamos esquecer desses dois aqui, ó. O cuidado preventivo é a mudança de estilo de vida. Educação, tá? Não imagine que o paciente não vai entender. Conta tudo para ele, o papel do médico é de educador. O médico precisa educar, ensinar, explicar. Pode usar termo médico, usa termo médico, explica para ele qual é o termo médico. Por que acontece isso? Nosso paciente é tão inteligente quanto a gente. A única diferença é que a gente tem mais informação médica do que ele, porque nós estudamos medicina. Mas a gente não pode subestimar a inteligência dele. Então, se eu tenho domínio do conhecimento da medicina, eu preciso explicar para ele, porque quando você faz isso, ele casa com você, ele começa a assimilar o tratamento que você passa. E a mudança de estilo de vida, gente, ela precisa ser profissional. Precisa ser profissional. Não dá para, por exemplo, eu moro aqui em Maringá, a gente tem o Parque do Ingá, não dá para você falar, que exercício que eu preciso fazer? Ah, vai fazer exercício. Ele vai caminhar lá no Parque do Ingá, vai caminhar na quadra dele, ele não sabe a intensidade, ele não sabe o tempo, ele não sabe a hora do dia, ele não sabe o tipo de calçado que ele vai usar. Isso vai ser pior para ele. Isso vai ser pior. Então precisa ser profissional. Terapia farmacológica, nós vamos falar nas dicas ainda bastante. Reabilitação cardíaca. Ó, cuidado paliativo, que é uma das minhas paixões, né? Cuidado paliativo. Cuidado paliativo. Paliativo significa proteção. Paliativar não significa abandonar, significa proteger o paciente. Toda doença que tem risco de vida é cuidado paliativo. Então vamos estudar e pensar nisso. Ressincronização cardíaca. E seguindo a dica número 3, ó,
Tratamento desde o início é implante de cardioversor, desfibrilador e transplante cardíaco. Obviamente aqui sai do domínio da clínica, mas eu preciso saber para orientar o meu paciente. Ele é crônico meu. Se ele vem tratando comigo desde a primeira descompensação, desde o início, desde quando eu fiz o diagnóstico, então eu comecei a pensar, gente, mudança de estilo de vida, diminuir sal, parar de fumar, corrigir o sedentarismo, né, corrigir a alimentação, uma equipe multidisciplinar, otimizar toda a medicação dele e tal. E quando esse paciente vai para o especialista, ele vai precisar de um tratamento um pouquinho mais especializado, eu ainda tenho o domínio dele. Você ainda vai ser uma espécie de mentor dele e de guru, que ele vai voltar para te perguntar. Se ele voltar para te perguntar, você vai precisar ter a resposta para ele. Então a gente vai precisar saber, mesmo não sendo especialista na área. Ok? Pessoal, ó, bem importante. Para endossar tudo isso que a gente está falando, né, existem guidelines, né? Tem várias sociedades, essa é uma dica muito importante, a dica 14. Tem várias sociedades que publicaram guidelines. O American Heart Association de 2017, o Colégio Americano de Cardiologia de 2013. Temporariamente eles estão fazendo essas revisões. O ESC 2016, todos eles têm recomendações similares. Então, uma coisa que eu acho muito estranha em medicina, até tem um amigo meu lá no hospital que fala, aprendi isso com ele, Dr. Jarbas, vozes na minha cabeça, gente, voz, eu acho, não existe eu acho e vozes na minha cabeça. Vozes na minha cabeça, cuidado, pode ser esquizofrenia. Então, não sigam vozes da cabeça, tem guideline, tem diretriz, pega o livro, pesquisa, up to date, vamos correr atrás disso. Isso é uma dica muito importante, dica número 14. Dica número 15. Coronariopatia é a maior causa de insuficiência cardíaca. Em todos os pacientes pensarem em pesquisar doença coronária. Todo paciente que você atender com insuficiência cardíaca descompensada, vamos pensar, ele pode ter feito um evento coronariano. Lembra lá de alguns sintomas que fogem da pré-cardialgia? A dispneia é uma delas. O paciente pode ter dispneia, ele pode estar fazendo uma isquemia e não ter dor, ok? Dica número 16, coloquei ela isolada. Otimizar o tratamento da hipertensão. Por que eu coloquei isso isolado? Porque existe até um costume dos pacientes falar assim, lembra que a hipertensão é assintomática, né? Eu me acostumei com pressão 15/10, então se a minha pressão abaixar, eu vou sentir mal. Eles provavelmente, não sei, isso é um mito popular, né? A gente tem um guideline, a gente tem uma diretriz e eu preciso cumprir essa diretriz. Eu preciso otimizar. Porque a hipertensão, o caminho final da hipertensão, o que é? Insuficiência cardíaca e morte. Se eu não abordar aqui na hipertensão, eu estou caminhando ele para quê? Para a morte. Ok? Extremamente importante, otimizar o tratamento da hipertensão. Paciente com insuficiência cardíaca congestiva com fração de ejeção reduzida tem risco de taquicardia, tem risco de taquisupra, fibrilação atrial. Paciente com fração de ejeção diminuída e taquicardia, é importante excluir cardiomiopatia. Quando você vê esse conjunto de coisas, é bastante importante você excluir a cardiomiopatia. Dica 17. Devemos avaliar a cada consulta no paciente com insuficiência cardíaca habilidades para as atividades instrumentais da vida diária. Peso, dieta, uso correto de medicação, resposta à terapia, sódio, álcool e fumo. Por que eu coloquei isso? Tem muitas consultas onde o médico fala assim, como é que o senhor está? Eu estou muito bem, tal, vai lá, afere a pressão, dá uma auscultadinha no coração e esquece de perguntar como é que estão as suas atividades, o que você faz. Esquece de pesar o paciente, não pesa. Esquece de conversar com ele sobre a dieta.
Esquece de perguntar se a medicação está sendo usada corretamente, que horário está sendo usado, se ele alterou alguma dose, se ele teve em qualquer outro médico, esse médico acrescentou alguma medicação que pode ser descompensador. Eu já tive um paciente que foi em outro médico, começou a tomar um anti-inflamatório não esteroide, descompensou. Então pergunta, essa pergunta tem que ser feita. E tem muito paciente que voltou a ingerir excesso de bebida alcoólica, que não te conta, e voltou a fumar. Dica número 18, sozinha também, porque a gente esquece. Vacinação pneumocócica. Na minha população, primeira causa de mortalidade após os 80 anos, pneumonia. Todo paciente com cardiopatia, obrigatoriamente, faz parte do protocolo vacina antipneumocócica. Dica número 19. Olha que novo, gente, Eu estou tratando o paciente com insuficiência cardíaca. Vamos pensar nos inibidores da SGLT2, proteger coração. Eles têm uma função importantíssima, o DAPA e a EMPA, de proteger coração e proteger rim. Eu lembro que na fase que o paciente, que a gente tem mais dificuldade no paciente, é quando o paciente começa a fazer insuficiência renal. Por quê? Porque olha a grande dúvida que eu fico nessa fase. O paciente está fazendo insuficiência renal. Eu tenho que diminuir as doses dos medicamentos que eu estou usando para insuficiência cardíaca. Eu diminuo, ele descompensa mais a insuficiência cardíaca e piora mais o rim. Se eu conseguir adiar essa fase em que o rim dele começa a entrar em falência, se eu conseguir adiar, é claro que vai ser muito melhor para o paciente. E eu consigo fazer isso pensando nessa medicação nova, tá? Dica número 20. A terapia inicial medicamentosa, ela precisa ser otimizada. Se alguém esqueceu, se alguém tem alguma dúvida, volta lá na aula de insuficiência cardíaca, volta lá, assista de novo. Até domingo ela está lá. Eu falei da terapia medicamentosa inicial com beta-bloqueador, inibidor da enzima conversora de angiotensina, bloqueador da receptor de angiotensina 2. Esses dois são importantíssimos inicial. E o diurético, ele não tem impacto sobre a mortalidade, ele é sintomático, mas ele diminui a pré-carga. Tá? Ele diminui a pré-carga. Então eu preciso, na terapia inicial, pensar nesses três. E numa terapia secundária, eu não posso esquecer nessa progressão da espironolactona. A gente usa quando ele tem uma fração de ejeção menor que 40%, classe 2 ou 3 do New York Heart Association. E duas outras drogas que eu preciso lembrar para vocês, o ivabradine, quando eu tenho uma frequência cardíaca menor do que 70 batimentos por minuto, e a hidralazina. Na frequência cardíaca, por que eu preciso manter ela baixa? A cada 5 pontos que subir acima de 70, eu tenho 15% a mais de mortalidade. Então, a frequência cardíaca precisa ser levada em consideração. Se eu atendo um paciente com frequência cardíaca, estou tratando, está otimizado, eu estou tratando ele está com 90 de batimento, eu preciso ver, é uma causa secundária ou é uma descompensação? Mas eu preciso baixar essa frequência, certo? Dica número 22, classe 2 e 3, eu preciso pensar num programa de reabilitação cardíaca. A gente se esquece disso, né? Até na classe 2, 3, o exercício físico, um programa de reabilitação cardíaca vai ser benéfico, todos os estudos mostram isso. Vai ser benéfico para o paciente. A gente acha que a mudança de estilo de vida, reabilitação, exercício físico só é importante lá atrás. Não é importante lá atrás, não. Classe 2 e 3 é importante também. Dica número 23. Olha que legal. Que legal. Pode parecer polêmico, mas é sensacional porque eu vejo muito isso. Colesterol mais baixo tem maior mortalidade em pacientes com New York Heart Association, classe 3 e 4. Colesterol total menor do que 129 tem 2 vezes mais mortalidade
do que o colesterol maior do que 223. O mesmo a gente vê na hemoglobina glicada, por exemplo. Paciente muito mais idoso, se você deixar ele com uma hemoglobina glicada muito baixa, aumenta a mortalidade. E o colesterol também é um marcador importante para que a gente veja isso. Dica número 24. Morte súbita é uma das duas maiores causas de mortalidade. E a morte súbita, gente, eu já falei também nas aulas anteriores, é definida como morte dentro de 1 hora do início do evento. Não é bateu, puf, caiu, morreu. Antes de 1 hora é definido como morte súbita. Dica número 25. Quais são as arritmias mais comuns? Aquelas que a gente precisa ter guardado a alteração eletrocardiográfica na ponta da língua. Extrasístole ventricular, bradicardia, incluindo a bradicardia sinusal, taquicardia ventricular, fibrilação atrial, taquisupra, BAV, taquicardia ventricular não sustentada, taquicardia ventricular e fibrilação ventricular. Super comum, as mais comuns, essas a gente tem que entender o traçado e decorar esse traçado, ok? Dica número 26. Arritmia paroxística sintomática, pensar no Holter 24 ou 48 horas. Lembra que eu falei lá atrás da FA paroxística? É muito importante. Se eu tenho uma arritmia paroxística sintomática, pensa no Holter. Pensa no Holter. Lembra que eu falei? Eu tive um AVC isquêmico, só que agora o ritmo da sinusal, a FA ainda pode ser a causa principal. Faz um Holter. De repente, se ele teve uma FA paroxística, fez um AVC, fez uma embolia, fez um AVC, o êmbolozinho veio lá do ato esquerdo e essa FA foi revertida. Quando ele chegou, o ritmo já estava sinusal. O Holter vai te dizer isso, ok? Dica 27. Frente a uma arritmia, responder. Guarda essas perguntas, assiste essa aula de novo, copia essas perguntas. Olha só que legal. Que arritmia está presente? Que arritmia é essa? Ela é bem tolerada? O que significa isso? Tem sintomas, alterou a PA? Ela requer uma imediata intervenção? Ela é uma arritmia que precisa de uma cardioversão? Ela precisa ser imediatamente revertida? Ela requer hospitalização? Eu preciso internar esse paciente? Eu preciso ou não do especialista para me ajudar nisso? E eu preciso ou não anticoagular? 6 perguntas extremamente importantes e básicas. Quando eu ver uma arritmia lá no eletrocardiograma, eu estou olhando. Eu entendi o eletrocardiograma, já sei que arritmia que é, já examinei o paciente, eu vou fazendo essas 6 perguntas na minha cabeça. Olha lá, qual que é essa arritmia? Já sei. Ela é bem tolerada? Esse paciente tem sintoma? Não, tem sintoma, não tem sintoma, a PA dele está normal, não está normal. Eu preciso de uma intervenção imediata. Essa arritmia é uma arritmia que eu vou reverter com uma cardioversão, tem que ser imediato. Eu preciso internar esse paciente, ou eu preciso chamar a ajuda do especialista, e eu preciso ou não anticoagular. Isso aí vai definir o futuro do seu paciente, numa emergência. Dica 28. Já que eu preciso do especialista, quando é que eu vou chamar ele? Quando que eu vou encaminhar para o especialista? Eu, clínico, eu, geriatra, você, clínico, você de qualquer outra especialidade que está numa emergência, quando é que eu vou chamar ele? Quando você não estiver confortável para tratar, eu não tenho segurança de que essa arritmia, realmente é essa conduta que eu devo tomar. Primeira causa é essa. Quando eu tenho segurança que o tratamento dele eu sei qual é e esse candidato, esse paciente, enfim, é candidato a marca-passo. E quando eu olho para o diagnóstico, vejo o paciente, eu não tenho certeza do diagnóstico. Então, primeiro, eu não tenho certeza do tratamento, chamo o especialista. Segundo, eu tenho certeza do diagnóstico, mas ele é para marca-passo, chamo o especialista. Terceiro, eu não tenho certeza do diagnóstico. E quarto, quando eu tenho dificuldade para interpretar o eletrocardiograma.
Então, se eu tiver qualquer dificuldade, qualquer dúvida no eletrocardiograma, dentro daqueles 10 minutos de prazo que eu tenho, que eu falei na síndrome coronariana aguda, qualquer desses 4, gente, ó, não tenha vergonha, chama alguém, né? Chama alguém. Eu tenho 34 anos de formado e vivo chamando alguém, porque cada vez que a gente aprende, a gente descobre que precisa aprender mais. Em medicina é assim, a ciência é assim. A ciência muda todo dia. É preciso ter essa humildade. É preciso saber que não sabe. E através disso a gente começar um processo longo, duradouro e eterno de aprendizagem. Dica número 30. Diferença no tratamento de insuficiência cardíaca crônica e insuficiência cardíaca aguda. Olha que legal, interessante essa dica. Presta atenção, acorda você que está dormindo, menino. Ó, presta atenção nessa agora. Na insuficiência cardíaca crônica, eu tenho um aumento da volemia. Se eu aumentei a volemia, eu aumentei a pré-carga, ele ficou congesto, o que eu uso? Diurético, vou diminuir sintoma, eu vou diminuir essa pré-carga, é diurético. Na insuficiência cardíaca aguda, ele tem uma redistribuição da volemia, então o que eu uso? Vasodilatador. Entendeu? Não pode inverter essas duas, não dá para inverter. Aguda, redistribuição da volemia, vasodilatador. Crônica, aumento da volemia, pré-carga, diurético. Dica número 31. Muito legal essa dica também, número 31. Classificação da New York Heart Association, da American Heart Association, não servem para insuficiência cardíaca aguda, somente no IAM. A melhor é a KILIP, muito simples. K1, KILIP 1, não tenho sintoma nenhum de insuficiência cardíaca. KILIP 2, eu tenho uma insuficiência cardíaca leve e eu tenho estertor só em base de pulmão. KILIP 3, eu tenho uma insuficiência cardíaca moderada e eu tenho estertores em todo o pulmão, audíveis em todo o pulmão. E a KILIP 4, eu tenho um choque cardiogênico com pressão arterial menor do que 90. K1, K2, K3 e K4. Essa é a classificação numa insuficiência cardíaca aguda. Próxima dica, fatores de descompensação. Super importante, eu falei desde o começo, desde a primeira aula, e hoje eu fiz questão de chamar muita atenção de vocês a isso. Desde a primeira dica eu estou chamando atenção a isso. Alguns fatores de descompensação. Às vezes a gente está com o tratamento otimizado, está tudo bonitinho, correndo bonitinho, você pensa que está tudo bonitinho, ele tem algum fator de descompensação. Uma anemia, um hipotireoidismo, uma infecção, enfim. Quais são esses fatores que eu preciso estar atento? Gente, isso tem que saber. Eu estou tratando um paciente com insuficiência cardíaca, eu preciso a cada consulta, a cada avaliação dele, saber quais são esses fatores de compensação. Primeiro lugar, má aderência ao tratamento. É o número 1 disparadíssimo. O paciente, por incrível que pareça, ele tem uma aderência errada ao tratamento. Ele usa o inibidor da ECA em dose errada, ele está tomando enalapril de 12 em 12, ele diminui para uma vez por dia só porque a pressão dele está normal. Ele toma captopril de 12 em 12 em dose errada. Eu já tive o absurdo de paciente estar com a pressão normal, ele tomar o medicamento dia sim, dia não, aí ele começa a ter pico e cai. Segunda, hidratação excessiva, né? Às vezes eu tenho um paciente com insuficiência cardíaca que toma um litro de soro a cada 8 horas. Às vezes toma até ICV. Uma hidratação excessiva aumenta a volemia. Né? A gente sempre brinca assim, ó, aumenta a pré-carga, diurético. Faz soro diurético. Então, gente, é um contrassenso, tá? Em insuficiência cardíaca eu não posso aumentar a volemia. TAC e bradiarritmia, se ele desenvolver alguma taquiarritmia, alguma bradiarritmia no decorrer do tratamento, ele vai descompensar. Infecções, a demanda do organismo é aumentada muito durante uma infecção. A gente viu isso no Covid.
Vários pacientes com insuficiência cardíaca tiveram Covid, descompensaram da insuficiência cardíaca, o índice de mortalidade vai lá em cima, né? Anti-inflamatório não esteroide. Extremamente importante. Dentro da geriatria a gente usa o critério de Beers-Fick, que é o critério americano, e a gente usa o critério europeu também, que é o critério Start-Stop. Lá pontua um anti-inflamatório não esteroide como potencialmente perigoso para o paciente idoso. Se esse paciente for cardiopata, tiver uma insuficiência cardíaca, é crime, não dá para receitar. Não dá para receitar um anti-inflamatório não esteroide para ele, porque ele vai descompensar. Anemia, isquemia, embolia, tudo ia. Coloquei os três juntos. Anemia, pensa na anemia. Isquemia, às vezes você não pensa e ele está tendo ou teve uma isquemia para descompensar. E embolia. Lembra o paciente com dispneia, o paciente seu com insuficiência cardíaca chega com dispneia. Pensa na embolia. Pensa que ele pode estar fazendo uma embolia, um TEP. Distúrbios hidroeletrolíticos, o hipotireoidismo e o hipertireoidismo, que nós já falamos sobre ele. Dica 32, estamos chegando no final. Dica 32, eu espero que vocês estejam anotando. Quem não está anotando, assiste a aula de novo. Vai lá no Instagram, pede para mim, Antônio, manda aquela dica que eu não consegui copiar, manda aquela dica para mim. Me manda um relatório com todas as dicas, eu tenho tudo lá em casa, vai ser o maior prazer dividir com vocês. Eu preciso muito que vocês saibam todas essas dicas que eu apresentei aqui hoje. Não tem problema nenhum, manda mensagenzinha, manda mensagem no Instagram, manda mensagem no Telegram, conta para o seu amigo, ó. Eu assisti a aula do Dr. Antônio lá, ele me deu um monte de dica legal para a gente fazer plantão. Conta para o seu amigo, manda ele entrar no Telegram e pedir para mim, pede para mim lá as dicas, pede tal aula, pede isso, pergunta isso. Se eu não souber, eu vou dizer que não sei, vou pesquisar e vou procurar e nós vamos descobrir junto e vamos aprender junto e o nosso paciente vai se beneficiar, ok? Dica 32, a maior parte dos pacientes descompensados que chegam na emergência é perfil B, quente e úmido. Pacientes compensados na emergência é perfil B, quente e úmido. É um paciente com edema agudo de pulmão. E dica número 33, muito legal. Pacientes com eletrocardiograma e raio-x normal, é improvável que tenha uma insuficiência cardíaca aguda. Olha a importância de você saber identificar um eletrocardiograma normal. Se você esquecer todas as patologias que você conseguir ver no eletrocardiograma, esqueci os nomes, esqueci tudo, apesar que é muito simples, mas eu sei que ele está normal, olha a importância. Você sabe que é bem pouco provável, quase zero, dele ter uma insuficiência cardíaca aguda. E agora, pessoal, ó, vamos encerrar. Vocês vão gostar demais desse próximo slide. Super dica de todas as super dicas. De todas as super dicas. Vocês vão gostar demais desse slide, vão poder copiar ele, vão poder usar ele. Olha que interessante, didático que ficou. Tratamento da insuficiência cardíaca aguda. A, B, C, D, E, F, G, H. Vamos decorar isso aqui que não vai errar nesse tratamento. O A, o que é o A? Avaliação clínica. Vamos definir qual é o perfil dele. É perfil B, C ou L. Por que eu não pedi o perfil A ali? Porque o perfil A não vai te procurar na emergência. Letra B, boa oxigenação. Vou usar catéter, vou usar máscara, vou usar o CPAP. Tem uma regra bem legal, eu tenho essa regra lá, eu passo para vocês depois, me peçam pelo Telegram. Letra C, circulação. Eu uso um soro fisiológico rápido, 0,9%, 250 ml, e eu vou pensar na congestão, vou reaver essa congestão pulmonar. Letra D, diurético. O que eu uso diurético? Furosemida 1 mg por quilo em bolos. Letra E, eletrocardiograma. Não deixa de fazer o eletrocardiograma dentro de 10 minutos, interpretar ele. Vou ver uma síndrome coronária aguda, um bloqueio, uma arritmia. Letra F, não vou esquecer de ver a frequência.
Eu vou controlar a bradiarritmia, eu vou controlar ataque à arritmia. Letra G, eu vou garantir a não suspensão de drogas. Vou garantir a não suspensão de drogas. Garanta que no internamento eu não vou tirar a IECA, eu não vou IECobrar, eu não vou tirar a espinolactona, eu não vou tirar o beta-bloqueador, ok? E a letra H, a anticoagulação. Eu coloquei a heparina exatamente para coincidir com a letra H. O que a gente usa? Enoxaparina profilático, 40 mg uma vez por dia. Se eu usar a heparina, gente, 5.000 unidades de 8 a 8 horas. Legal demais, né? Legal demais. Quem gostou, legal demais. Se não der para copiar, se não der para reassistir, peça para mim no Instagram que eu tenho o maior prazer de passar isso para vocês. E por último, olha que legal, eu sei que você não vai conseguir ver daí, mas eu coloquei só para chamar a atenção e para te lembrar que você precisa pedir isso aqui para mim lá no Telegram ou no Instagram que eu vou mandar para você, ó. Eu tenho um ataque à arritmia, eu penso em MOVE, monitoro, oxigênio, acesso venoso e faço o eletrocardiograma. Se está instável, ó, cardioversão. Se está estável, o eletro de 12 derivações. Se o QRS é estreito e o RR é regular, manobra vagal, adenosina e tem a dose da adenosina. Se o QRS é largo, eu vou pensar, é monomórfica ou polimórfica? Aí vocês vão saber tudo lá no eletro. Se é monomórfica, é amiodarona, é procainamida ou cardioversão. Se é polimórfica, se é estável, sulfato de magnésio. Se é instável, choque. Certo? Muito tranquilo de aprender isso. Esse é um fluxograma muito legal. Eu mando para você, pode cobrar de mim lá. E tem aqui em cima ainda algumas orientações para cardioversão. Informa o paciente, cede o paciente, ambu mais material de intubação bem preparadinho, sincroniza a quantidade de choque que você faz e embaixo os critérios de instabilidade. Quais são os critérios que vão mostrar para você aqui se ele está instável ou não? Dor torácica, síncope, rebaixamento do nível de consciência, dispneia e hipotensão. Ó, isso é seu. Manda mensagem lá que quer, porque não vai dar para copiar aqui. Eu mando para você, o maior prazer. E esse é um fluxograma bem legal para você ter lá na gavetinha, carregar na maleta, carregar no iPad, carregar no iPhone, pesquisar quando precisar. Pessoal, chegamos ao final de mais uma aula, mas a jornada ainda não acabou não. Foi muito bom ter vocês aqui, foi uma semana de muito aprendizado, tanto para mim quanto para vocês. Foi muito bom ter preparado essas 4 aulas para vocês. O ato de preparar a aula já foi extremamente prazeroso. Imagina estar aqui com vocês aprendendo nessa semana, né? Vocês perceberam que nas 4 aulas, em várias situações, eu frisei bastante, eu coloquei como muito importante dentro das patologias cardiovasculares que a gente soubesse a interpretação do eletrocardiograma. Agora eu queria que você imaginasse uma coisa comigo. Você imagina várias situações que inclusive eu já enfrentei, eu já vi meus alunos, meus amigos, colegas médicos enfrentarem. Imagina essa situação comigo agora. Você está lá de plantão, você atende um paciente com dor precordial, igual a gente já deu alguns exemplos aqui, e esse paciente com dor precordial você precisa encaminhar, você precisa de ajuda. Aí você precisa ligar para alguém ou ligar para um regulador, você precisa chamar um transporte e ele vai perguntar para você qual é a clínica do paciente. Você vai responder assim para ele: eu tenho um paciente com dor precordial e eu acho que esse paciente está infartado. Ele vai responder para você: ó, você precisa rodar um eletro e me passar o eletro. Imagina a seguinte situação: você vai ligar para a regulação e vai falar para eles assim: eu atendi um paciente com dor precordial, ele tem um super desnivelo de V1 e V2, é provável que ele tenha um infarto, uma oclusão total anteroseptal. Qual é a diferença? A pessoa que está ouvindo do outro lado vai falar: nossa, eu acho que esse médico de plantão, ele domina bem o eletrocardiograma, ele rodou um eletrocardiograma em 10 minutos. Lembra que a gente precisa de ter esse eletro rodado e laudado em 10 minutos. Ele soube interpretar e ele está fazendo o encaminhamento correto.
E no decorrer dessa vida, no meu tempo de faculdade, o tempo que eu dei aula e agora o meu tempo com os residentes no hospital, eu tenho percebido muito isso, essa angústia de quando você pega o eletrocardiograma e imagina que aquilo ali é uma coisa assustadora. E depois, quando você descobre a maneira simples de interpretar o eletro, dá até uma paz imensa você descobrir isso. E é muito simples. Então, para isso, para que a gente continue a nossa jornada, para que isso não se encerre agora e para que a gente continue no nosso processo de aprendizado, eu vou apresentar para vocês o que eu preparei realmente para esse final. Nós preparamos durante anos e anos de estudo e vários livros e vários artigos. Eu tentei condensar tudo isso e consegui num curso extremamente simples, onde você vai aprender de maneira rápida, num tempo recorde, a interpretar o eletrocardiograma, e vai sobrar tempo para que você consiga encaminhar melhor, medicar, conversar com a regulação de maneira correta, com a correta interpretação do eletrocardiograma. Então eu queria apresentar para vocês o curso do eletrocardiograma descomplicado. E eu vou lembrar também que esse curso de eletrocardiograma descomplicado, obviamente, como eu já falei no decorrer dessa jornada, dessa semana, ele não é um curso para cardiologista, obviamente. O eletrocardiograma já saiu do domínio do cardiologista. Eu vou lembrar a vocês que o cardiologista não faz plantão. Quem vai estar de plantão é o clínico, somos nós que vamos estar de plantão. Então, nós precisamos ter essa correta e simples, muito simples, interpretação do eletrocardiograma. Então, eu vou apresentar para vocês, só que para que vocês conheçam um pouquinho, como é que vai ser o esqueleto do curso. Então, a gente vai começar, são 6 módulos, na verdade. O primeiro módulo é uma interpretação rápida de eletrocardiograma. Eu vou explicar para vocês como que o curso funciona, no final de cada módulo como vai funcionar, quais são os exercícios, o tempo de cada aula, o que a gente precisa fazer no final de cada aula, para que quando a gente chegue no final do curso, a gente possa, só com uma olhadinha super rápida, ter a interpretação do eletro. Nós vamos falar de arritmias cardíacas, só que dentro do exercício prático e simples do eletrocardiograma. No módulo 3 nós vamos falar de frequências, sobrecargas e distúrbios de condução. No módulo 4 nós vamos falar das síndromes coronarianas e todas as alterações eletrocardiográficas. No final, na 5ª aula, a gente vai organizar todos os módulos e a gente vai fazer na maneira prática, como que eu vou sequencialmente, por esse método, lembrar da interpretação do eletrocardiograma. E no final, a gente vai ter um bônus. O que é o bônus? O bônus é o seguinte: no decorrer do preparo do curso, enquanto a gente preparava o curso, nós bolamos e desenvolvemos uma calculadora de eletrocardiograma. Então, como que a calculadora funciona? É o grande bônus do eletro. O interessante é que para você usar a calculadora de eletrocardiograma, que vai vir como aplicativo no seu celular, a gente vai liberar um aplicativo, você vai jogar os dados na calculadora e no final você vai ter um diagnóstico eletrocardiográfico. Esse diagnóstico eletrocardiográfico, eu já fiz várias vezes, você consegue ter isso aqui em 1 minuto ou menos. Jogando os dados, em menos de 1 minuto, você consegue todas as alterações, contando o quadradinho, da maneira mais simples possível. Então, o grande bônus nosso é, no final do curso, você receber essa calculadora do eletrocardiograma. Ok? E essa semana, pessoal, aqui, tanto para mim quanto para vocês, foi extremamente prazerosa. Essa semana do coração, ela vai se encerrar. Ela se encerra à meia-noite de domingo. Mais precisamente às 11 horas, 59 minutos e 59 segundos. E esse curso nosso de eletrocardiograma, esse curso às 6 horas da manhã, vai ser aberto o carrinho e ele vai estar no processo de vendas já. E essa venda, especialmente agora, na abertura do carrinho, ela está numa promoção. Ela vai vir de 997 por 467. Abre agora, segunda, 6 horas da manhã. Ok? Então esse é um bônus, esse é um presente que a gente resolveu
oferecer para vocês, para que a gente continue essa jornada junto. Inclusive, a gente vai continuar lá no Telegram, a nossa turma do Telegram vai continuar discutindo eletro, vai continuar mandando perguntas, a gente vai fazer alguns exercíciozinhos, a gente vai estar presente no Instagram e em qualquer outro grupo que, porventura, a gente venha a formar a partir disso. Eu espero que você tenha gostado muito dessa semana, como eu gostei. Eu espero que você e seus colegas, as pessoas que você convidou, tenham gostado. Ainda dá tempo de assistir às aulas. Eu sei que teve médico que estava de plantão, tinha outras matérias para estudar, tinha estudante que tinha outra coisa para estudar, mas a aula vai ficar até domingo, né? Até domingo à noite. E na segunda-feira, novamente, vou lembrar, a gente abre o carrinho com 50% de desconto, tá? Então, como eu te falei, é muito importante você estar no grupo do Telegram ou no e-mail. Se você, porventura, não assistiu às aulas também, entra no meu Instagram, convida o seu amigo, entra na bio. Aqui embaixo vai ter um link onde você pode entrar para o nosso grupo do Telegram, para a gente poder continuar junto essa jornada de aprendizado, para que a gente possa continuar discutindo os eletrocardiogramas e fazendo exercício de eletro, inclusive os seus eletros, a gente discutir eles lá no nosso grupo do Telegram. Foi muito bom estar com vocês, foi um prazer muito grande ter percorrido essa semana e vai ser melhor ainda se a gente puder continuar a nossa jornada de aprendizado. Então eu queria agradecer muito você que esteve aqui, você que convidou os seus amigos, você que esteve aprendendo com a gente, eu também aprendendo muito nesse processo de preparo dessa aula para vocês. Foi muito bom, muito prazeroso você estar aqui. Eu gostei muito de estar falando, é uma coisa que eu gosto muito. Desde 2010 que eu dou aula e eu gosto muito dessa profissão de ensinar. Ensinar para mim é um prazer enorme. Qualquer dúvida que tiver, vai no Telegram. Vai ser muito bom ter vocês não só como colega de trabalho, mas agora como colega de trabalho que sabe interpretar o eletrocardiograma corretamente. Então te vejo lá no ECG Descomplicado. Encontro você lá.